Boa noite, meu povo! Sejam todos e todas muito bem-vindas aqui a mais um bate-papo danado de bom no nosso Clube de Leitura Nordestina, o primeiro clube de leitura nordestina do Brasil. Seja bem-vinda, Cida, minha querida, e a gente começa com uma música bem típica aqui do nosso Nordeste, né? Boa noite! Uma música bem gostosa de ouvir e uma música que tem uma relação intrínseca aí com a obra do Eurico Navio, que é esse autor pernambucano que escreveu Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, que já é um sucesso aqui no Danado de Bom, né? Todos os dias estamos aqui falando um pouquinho sobre essa obra e quem está no clube, né? Quem está no clube de fato pode aprofundar muito mais sobre essa obra, porque no clube de leitura a gente tem, além desses encontros aqui, a gente tem os encontros fechados, né? E todo o material que é disponibilizado para as nossas queridas que acabam de entrar aí, a Laura, a Eliane, que fazem parte do clube, e a Ana Célia também, que acabou de entrar. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai receber aqui o autor, né? O Eurico do Navio, aguardando a entrada dele aí pra gente começar. Enquanto isso, a gente entra nesse clima gostoso, né? Porque por aqui, pra nós nordestinos, né? Pra nós nordestinos, acho que junho é o mês mais gostoso do ano. Junho, julho, agosto. Primeiro porque esfria um pouquinho, né, gente? Esfria um pouquinho, o Nordeste que é muito quente. E também por esse clima junino que particularmente eu adoro. Vou mandar aqui uma mensagenzinha. O Yuri falou, tô pronto. Já entramos, Yuri. Já entramos. Quero agradecer imensamente, né, a participação de vocês aqui. São pessoas que eu acredito que estão aqui porque também amam a literatura, amam essa viagem literária que a gente está fazendo. Hoje eu recebi um depoimento muito lindo da Laura. Quero agradecer aqui publicamente, Laura, esse tipo de incentivo que a gente recebe, que assim, falar é pouco, né? Palavras são poucas para poder agradecer. Deixa eu parar aqui. Para poder agradecer você e todas as pessoas que participam do clube, que dão esse feedback pra gente, né, do quanto tem sido importante para vocês. E é muito gratificante quando a gente faz algo, quando nós fazemos algo que a gente sabe que impacta outras vidas. Ontem a gente teve o prazer, né, também de estar colaborando, participando de uma entrevista com o Glauco, que foi um convidado nosso aqui. Ele tem um programa na Rádio Alternativa A, que é uma rádio de São Carlos, né, São Paulo. E assim, interessante, o gostoso é a gente poder saber desse reconhecimento, né, desse reconhecimento das outras pessoas e ser convidada, né? Ser convidada para poder dar uma entrevista. E ontem a gente falou sobre o clube lá. Foram várias perguntas interessantes que o Glauco trouxe. E espalhar essa ideia, né? Com certeza o nosso clube vai estar sendo visto por pessoas também aí de outros lugares do Brasil. Aí o Euri acabou de entrar. Seja muito bem-vindo, Euri. Um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Tô aqui falando para as meninas, né? Só temos meninas por enquanto. Do quanto valiosa essa obra que a gente está trabalhando, que a gente está falando aí todos os dias um pouquinho sobre o Fiados na Esquina do Céu com o Inferno. Já vou convidar o Euri aqui, deixa eu ver se... Veja se recebeu aí. Eu só falo Euri, a Valéria já me corrigiu. Não vai mudar mais, acho que já estamos... Boa noite. Já estamos, boa noite. Só tá Tá pro lado aparecendo. errado. Agora sim, que legal. O Euri tem uma paisagem linda aí atrás dele, né?
alguma coisa que eu segui lá colado, e o pessoal faz um material bem lindo aí. Isso é um lambe-lambe, né? É um bocado de cartaz colado com cola mesmo, feito aqueles cartazes de circo do interior. Sim, sim. Eu vi e segui eles lá, só não comprei o meu ainda. Eu seja muito bem-vindo mais uma vez Obrigado. aqui, né? Agora no encontro, a gente fala aqui de um encontro aberto ao público em geral, para falar um pouquinho dessa obra sua que nos encantou, que encantou esqueci o nome agora, a Maria Paula, que esteve aqui semana passada. Não sei se você conseguiu ver, se você não viu, depois você veja, né? A Eu que leitura vejo. Maria Paula é maravilhosa que ótima. a Paula faz do seu texto, assim, a gente ficou encantado mesmo. Boa noite, Val. E assim, eu acho que a gente acaba, de fato, mastigando a obra aqui, né? Porque desde lá do início, veio outras pessoas falar, outras leituras, mas sempre é uma versão nova, sempre é uma leitura nova que é feita do texto, e isso que é gostoso, né? O que a Esté trouxe, o que a Maria Paula trouxe, o que você trouxe lá no primeiro encontro, com certeza não vai ser igual o que a gente vai falar aqui hoje, e é isso que é interessante. Abrir também para você cumprimentar as pessoas. Bom, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, é uma alegria, é muito bom ter essa oportunidade de interagir, né, com pessoas que leram Fiados, né? É sempre muito enriquecedor para mim ouvir a forma como as pessoas perceberam, né, os personagens, a história, enfim, todos os elementos que estão ali. E é muito interessante, né, porque a última camada do livro, né, quem dá é o leitor, né, porque quem vai fabricar a imagem na cabeça daquilo que está sendo lido é o leitor. Né? Então, quem dá a última pincelada na história é o próprio leitor. Então, cada um percebe de uma maneira diferente. Né? Então, é muito bom essa troca de experiência, eu gosto muito. Estou à disposição. Então, estamos aqui hoje, estamos, para poder descortinar ainda mais essa literatura do Euro, que eu digo que é o próximo, né? Alto da Compadecida aí, tem pra onde correr, vai ser, vamos acreditar, vamos trabalhar para isso, né, Euri? Essa semana eu falei um pouquinho sobre o título do texto, e desde lá, o primeiro encontro, quando a gente conversou com você, a gente falava sobre essa questão do título, você fala que ficou na dúvida várias vezes sobre qual título colocar, e foi muito profundo quando eu trouxe para... Eu acho que a literatura ela tem esse poder de nos fazer pensar a vida como ela é. E o Fiados na Esquina do Céu com o Inferno me fez pensar o seguinte: todos nós estamos nessa esquina, né? Todos nós temos a nossa caderneta de fiados, seja dos que nos devem ou seja dos que nós devemos. E aí a gente quer saber aqui por que, depois de pensar uns 4 títulos e quais eram os outros supostos títulos, você fechou nesse título, Por que Fiados na Esquina do Céu com o Inferno? Bom, primeiramente, quando eu comecei a escrever esse livro, lá bem no comecinho, eu o batizei provisoriamente de Sete Bodegas, né? Porque a história iria se passar em 7 bodegas. Né? Mas, assim, depois eu fui vendo que esse título não era adequado, então eu digo que é o título do projeto. Uhum. E então eu comecei a pensar em títulos, vinha ideias, né? Conversava com alguns amigos escritores próximos, pedi a opinião deles sobre algumas 3 ou 4 opções lá que eu tinha pensado, enfim. Aí teve um momento que eu abri um documento e comecei só a anotar em cada linha um possível título para o Fiados. Certo? Esse documento chegou a ter 5 páginas. Certo? Então, devia ter ali... Bom, se a gente botar uma média aí de 20 títulos por página, né, que dá pelo menos isso, deve ter chegado a alguma coisa como em torno de uma centena de possíveis títulos, né? Então era meio brainstorm mesmo, eu ia jogando ali, desses todos, tinha uns 3 ou 4 que eu gostava mais, né? Um dos títulos que passou um bom tempo, né, que seria ele, aí eu depois mudei, era... Como é? Foram tantos títulos que eu já esqueci, era A Última Seca de Paciência.
Uhum. certo? Mas hoje em dia eu acho esse título engraçado, mas eu prefiro, tanto é que virou o Fiados, né? E teve uma outra história que foi interessante, né? Eu precisei escrever o Fiados, quer dizer, uma adaptação do Fiados para roteiro num concurso de roteiristas, né? E como era obrigatório não identificar quem era o autor, você tinha que se inscrever com um pseudônimo, Uhum. né? E se tivesse qualquer informação que permitisse identificar quem era o autor, eu pensei, poxa, se eu me inscrever com esse título, Fiado na Esquina do Céu com o Inferno, e o camarada der um Google, ele vai Vai descobrir que descobrir. eu ganhei o prêmio Manaus. Aí, ou seja, o título revelaria a autoria, né? Aí eu mudei o título para o concurso. Aí no concurso eu escrevi com o que seria o meu segundo, a minha segunda opção de título, que era o Fiados da Fabricação de Reza. Certo? Então é Uhum. parecido, né? Sendo que tem o fiado no começo. E eu acho essa ideia da fabricação de reza, né? Que termina se explicando só lá no final do livro, né? Eu acho essa ideia muito interessante, né? Porque a gente nunca pensa que reza é uma coisa fabricada, né? Mas, de longe, para mim, o fiado na esquina do céu com o inferno realmente foi o que eu gostei mais. Sabe aquele, quando eu cheguei nele, eu fiz, é esse. Aí eu tive certeza. Tanto é que eu consultei alguns amigos, algumas pessoas disseram que não gostaram do título, certo? Mas eu estava tão convicto que eu disse, não, é esse. Mas eu, Fechei. mas eu gostei, pronto. E aí eu quero saber das pessoas que estão aqui se gostaram também, né? O que acharam do título? Podem ir comentando já aqui pra gente. Mas a gente gostou demais, acho que casou perfeitamente com o enredo do seu texto, né? E aí, aquela hora colocou, o que eu mais gostei do livro foi que, apesar de tantos assuntos sérios, ele traz uma leveza e um humor delicioso, né? E a Simone disse que foi show o seu título, enfim. A Valéria que gostou muito também do título. É importante a gente estar trazendo a colaboração das pessoas aqui. Estranhei no início, mas depois entendi. De fato, a gente tem que, né, ver a história para poder compreender essa questão do título. E aí você falou da questão das bodegas, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Foi uma imersão mesmo nesses espaços, né? Que é um espaço característico do Nordeste. Temos aqui aquela bodega que é mais, digamos assim, mais voltada para a venda de produtos alimentícios, né? Quem é do Nordeste sabe. Mas tem aquelas bodegas que é mais das cachaças mesmo, vai beber, enfim. Não importa, mas você foi para lá para poder resgatar um pouco desses personagens que acho que foram criados a partir tanto da sua vivência, porque você é nordestino e já deve ter vivenciado isso, quanto do seu olhar, o que o Bakhtin chama de um olhar exotópico, né? Que é um olhar de fora, do pesquisador de fora para perceber aquela realidade. E aí a gente percebe a questão da linguagem que a gente falou aqui, mas também de vários elementos que estão presentes na sua obra. Tanto que teve um momento que eu falei com ele, eu quero fazer um material, né? Que a gente tem um material em PDF do clube, ilustrado com esses personagens que aparecem no seu texto. E muitas dessas personagens são da cultura mesmo nordestina. Eu citei alguns aqui, né? A Laúça, as bodegas, não só personagens, né? Mas o jumento, que Elementos, foi né? é um animal característico, né? Do Nordeste brasileiro, a carranca, o coronel, que é uma figura marcante aqui do coronelismo, esse momento político que a gente tem no Brasil. E aí a pergunta se essas personagens, esses elementos todos da nossa cultura estão representados nessa obra, você foi lá, foi pensado, assim, arquitetado, como fazia o João Cabral de Melo Neto, ou eles foram fluindo ao longo da escrita mesmo? Bem, eu acho que teve um momento que cada um surgiu, né? A ideia de incluí-lo na história, né? E, e depois tem um processo de maturação desse personagem. Primeiramente, normalmente, pelo menos para mim, né? Normalmente o personagem, a ideia do personagem surge meio sem tanta profundidade, né? Eu penso primeiro em algumas características assim,
que seriam as características dominantes ou mais marcantes do personagem, mas depois isso tem que ser enriquecido, né? Então eu vou tentando trazer outros elementos para tornar aquele personagem mais rico, para ele não ficar como se diz no jargão técnico, né? Para ele não ficar plano, para o personagem ser tridimensional, né? Para ele ser mais real, né? Então, eu diria assim, que tem um momento que ele nasce e é parecido com gente, né? Ele nasce no momento que você tem a ideia do personagem e ele amadurece à medida que você vai pensando nesse personagem e agregando elementos novos ali, ou até mudando de ideia a respeito dele. Por exemplo, o Matador, quando ele nasceu, ele não era sertanejo. Mas à medida que eu fui amadurecendo ele, eu pensei, cara, se esse personagem fosse sertanejo, era melhor. Aí foi que surgiu a ideia das bodegas e tal. Então, a partir dessa caracterização do personagem, foi que surgiu a história. Certo? Então, digamos assim, uma vez que eu criei que o personagem estava mais vivo na minha cabeça, eu deixei ele me levar. Eu disse, esse cara aí é que vai dizer como é que é essa história, eu vou atrás dele. Eu vou só atrás filmando para contar a história. Além desses elementos, né, que você traz, figuras, personagens característicos da nossa região Nordeste, você traz também uma coisa que chama muita atenção do público, que é a questão das expressões, que a gente falou há pouco, né? Neologismos. Aí eu queria saber, nós queremos saber, por que você quis trazer essa linguagem, né, bem típica, bem regional, digamos assim. Por que você acha que essa linguagem foi regionalizada dessa forma? Por que o Nordeste em si fala dessa forma um pouco diferente? E também de que forma essa literatura que você traz pode contribuir para, eu não sei a palavra exata, diminuir o preconceito linguístico que a gente tem na forma de falar, principalmente desse nordestino, que a gente fala mais do interior, né? Que a gente falou essa semana aqui, acho que foi, não sei com que eu falei mais, fala com tanta gente, que o Nordeste existe uma diversidade muito grande de cada estado, dentro de cada estado, enfim. Mas eu não sei se você deu para pegar, mas qualquer coisa a gente vai esclarecendo aqui. Bom, a questão da linguagem, para mim, primeiramente, tem uma admiração, um apego, o fato de eu gostar da maneira como o sertanejo fala, né? Eu sempre fui muito fã, sempre achei interessante, achei sempre muito sonoro algumas palavras que a gente usa, né? E também sempre percebi que muitas coisas têm uma conotação de humor, né? As expressões que o sertanejo usa muito, né? Como é que se diz? Manso que só o bode capado, né? Então é uma comparação que sempre tem um lado de humor, né? E que de repente isso contrasta exatamente com a vida dura, que é tão característica do sertanejo, né? Até talvez esse humor que brota assim na linguagem, né? Eu vejo nele uns elementos de sabedoria, certo? Aquela sabedoria popular, sabedoria da pessoa que aprendeu na vida, né? Que muitas vezes não teve nem acesso a um estudo formal, né? Como é que se diz? E o fato de eu achar essa estética tão bacana, né? Eu achei esse elemento importante. E, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque pelas essas andanças eu vi que essas expressões estão se perdendo. As pessoas mais velhas falam, as pessoas mais novas já não usam mais, né? Então, de repente, eu estou registrando também, junto com outros autores, para que isso não se perca totalmente, né? E a questão do preconceito da linguagem, eu acho isso também muito importante. Eu acho que não tem um sotaque melhor do que o outro. Cada sotaque é um sotaque. Cada sotaque tem uma história. Então, cada um que valorize seu sotaque e que respeite o sotaque dos outros, né? O sotaque eu não me lembro quem foi que disse isso, mas eu acho interessantíssimo, que disse que o sotaque é o rebolado da fala. Certo? Eu acho essa frase fantástica. Então, poxa, o pernambucano fala de um jeito, o paulista fala de outro, o paulista do interior fala de um jeito, o pernambucano do interior fala de outro.
isso é uma riqueza. A gente, que bom que existe essa diversidade, né? Que coisa monótona, todo mundo falando igual, todo mundo com o mesmo sotaque, né? Poxa, isso é uma riqueza que não tem melhor nem pior. Sim, São sim. diferentes. E cada um tem sua história, se você for atrás. Eu já vou fazer a pergunta que a Laura mandou aqui, mas antes eu fiquei curiosa e você falou assim que está se perdendo esse modo de falar, né, do sertanismo que você traz no seu texto. E ao que você atribui essa entre aspas, perca, essa inovação, esse novo... Os jovens já não trazem isso. Ao que você atribui isso? Por que está acontecendo isso? Bom, vê bem, eu não sou especialista, eu vou dar minha opinião, que a gente dá Sim, pitaco das coisas, mesmo sem saber. sem especialidade. É, Diga. eu acho, provavelmente, existem vários fatores que contribuem para isso. Acredito que a comunicação em massa, a televisão, a internet, né? Quer dizer, você está hoje em qualquer lugar do Brasil, no interior, no sertão, você está assistindo os mesmos filmes da Netflix que todo mundo assiste em São Paulo, em Recife, em Salvador, né? Então, a gente tem televisões de escala nacional, né? Canais eu acredito que, de certa forma, isso contribui para meio que dar uma homogeneizada e todo mundo ficar meio que falando, digamos assim, do mesmo jeito. Tá entendendo? Eu tenho a impressão que é isso. E talvez até uma falta de, de amor e de apego à própria cultura. Tá entendendo? Então, assim, a gente sabe que o nordestino muitas vezes sofre preconceito, certo? Então, de repente, a pessoa pode querer se livrar daquilo, sabe? Meio que, não, vou falar como falam no Rio de Janeiro, vou falar feito o cara da Rede Globo, tá entendendo? Pode ter também isso. Eu acho que se a gente sabe o valor do nosso sotaque, não estou falando como sertanejo, estou falando como cidadão do mundo, cada um que reconheça a sua história e saiba de onde veio, de todas as influências que recebeu, né? E que não é ter orgulho disso, que acho que orgulho é uma palavra que pode ter uma interpretação negativa, mas assim, valorize o que é seu, a sua história, a sua cultura, da onde vem as suas raízes, né? Sem querer ser melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, nenhum sotaque é melhor do que o outro. Somos diferentes. Vou ler aqui, viu, Eury, a mensagem das pessoas que estão compartilhando com a gente aqui. O Johnny, acho que é Johnny L, a pronúncia, ele é da Paraíba, e ele escreveu recentemente um livro com o título Nordeste Nunca Houve, a partir do ponto da perspectiva da literatura, né? Bem bacana, eu já adquiri o meu, tô fazendo propaganda pro Johnny L, viu? Já adquiri o meu, o projeto dele aí, bem bacana. O Paulo Lima é também um artista pernambucano que eu conheço. Ele falou, poeta Antônio Mesquita, o sotaque é o rebolado da voz, como você falou, né? Pronto. Quem foi que disse? Vamos ver se eu decoro agora. Qual é o nome dele? Ele colocou aqui que foi o poeta Antônio Mesquita. Antônio Mesquita. Vou aprender para quando eu citar poder dar o crédito. Muito obrigado. Dar o crédito, né? E a Laura perguntou o seguinte: eu conheci as carrancas ligadas aos barcos. Esse personagem da carta, que é comum tanto no sertão, eu não entendi bem, não sei se você entendeu a pergunta da Laura. Não entendi a pergunta, desculpe. Se a carranca é uma coisa ligada ao quê? Ao rio? A questão... Esse personagem da carta é comum também no sertão? Olha, se você puder fazer de novo, Laura, a pergunta para a gente entender, viu? Então vamos seguir aqui. E, vamos seguir. Depois eu... Assim, por que eu tive a ideia de colocar uma carranqueira na minha história? Eu acredito que não existem tantas pessoas que façam carrancas, comparado com quem faz boneco de barro, de cerâmica, etc. Acredito, não sei. Mas eu acho que tem uma referência. Quando eu fui a Petrolina pela primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 11 ou 12 anos, meus pais, etc., foi visitar o ateliê de Ana das Carrancas, que é uma carreira, né? Acho que ela já, se eu não me engano, ela já é falecida,
que era uma referência nessa área. Inclusive, ela fazia carrancas de barro. Porque a maioria das carrancas, é mais comum, era de madeira, né? Mas ela fazia umas carrancas de barro. E eu lembro de ter ido visitar o ateliê dela com meus pais, né? Eles foram lá comprar alguma coisa. E isso foi uma coisa muito marcante para mim, essas coisas de infância, né? E eu tenho certeza que a ideia da carranqueira veio das lembranças da visita ao ateliê de Ana das Carrancas lá em Petrolina. Bacana. É aquilo que a gente fala, né? Nós somos esse ser que vai se formando ao longo dos nossos processos de vida. Não sei o nome dele, alguma coisa, André, ele pergunta se você foi a muitas bodegas, né? E aí eu vou completar a pergunta dele. Quais foram, assim, pelo menos, localizar essas bodegas? E se tomou muita cachaça nessas bodegas, né? Na verdade, deixa eu contar um segredo. Normalmente eu tomo cerveja, eu não sou de tomar cachaça. Tomei um ou outro assim, só para não... Porque me ofereceram, né? E eu não quis fazer a desfeita, né? Uma outra coisa que eu constatei nessas minhas expedições pelo sertão para escrever o livro é que está cada vez mais difícil encontrar uma bodega também, tá entendendo? Sim. Elas vão virando, muitas vezes vira mercadinho, ou então abre um mercado ali na cidade, um mercadinho, pelas conversas que eu tive, o pessoal diz que muitas vezes eles não conseguem concorrer, né? O camarada lá, então ele tem mais sortimento, mercado, etc, né? E era difícil encontrar bodegas, bem difícil, tá entendendo? Eu fiquei bem decepcionado com esse aspecto. Agora, eu encontrei duas bodegas, acho que foram as mais interessantes que eu encontrei nessas andanças. Uma delas é em Triunfo, sertão de Pernambuco. Triunfo é uma cidade linda, é o ponto mais alto do estado. E apesar de ser no meio do sertão pernambucano, no inverno você pode pegar grau lá. E lá tem a bodega de Seu Expedito. Maravilha. Certo? No meu Instagram tem algumas fotos da bodega de Seu Expedito. E a bodega de Seu Expedito é realmente assim, aquela essência da bodega que eu conheço. Que vende de tudo. Sabe, tem um cordel, eu acho, uma poesia, que é famosa, que fala que é parafuso de cabo de serrote. Que diz que na bodega você encontra até parafuso de cabo de serrote, porque o parafuso do cabo de serrote, para quem não é do ramo, é um parafuso totalmente diferente, porque ele é grosso e curto. Então é um parafuso difícil de achar. Então, se ele diz que na bodega você encontra até parafuso de cabo de serrote, é porque você encontra de tudo. Contra tudo. E o Seu Expedito... Vamos abrir uma bodega, Beuri. Vamos abrir uma bodega nordestina bem atual, com característica, né? Acho que você poderia abrir uma bodega, viu? Ia dar sucesso. Rapaz, ia dar certo esse negócio. Vai dar certo. Foi junto com a ideia do livro. Outra coisa que a gente percebeu no livro é a presença marcante do cordel. Às vezes, quando você escreve, quando estamos lendo o próprio texto em si, tem toda aquela métrica, aquela rima, que a gente percebe que as palavras vão rimando uma com as outras, né? Você teve alguma formação nesse sentido para poder escrever dessa forma? Como é que se faz para escrever dentro dessa perspectiva do cordel, como você escreveu? Primeiramente, eu preciso registrar uma coisa importantíssima. O que eu escrevi é uma imitação de cordel, tá? Uhum. Porque o cordel, eu estudei um pouco sobre cordel. O cordel, basicamente, pelo que eu entendi, né, pelo que eu estudei, ele tem duas regras que têm que ser seguidas. Primeira é que cada verso tem que ter a mesma quantidade de sílabas poéticas. Uhum. A sílaba poética não é necessariamente igual à sílaba como a gente separa no português, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, cada verso tem que ter... Aí você tem por sete sílabas, com 9 sílabas, com 11, enfim. Mas você tem que seguir esse mesmo tamanho. E, além disso, a sílaba tônica tem que cair sempre na mesma posição, certo? Bacana. Então, quando eu entendi como era complicado fazer um cordel, tá entendendo? E eu já tinha começado a escrever aquela parte que a Laúça fala em cordel,
Então, o que foi que eu fiz? Ou eu desistia da ideia do cordel, ou eu ia levar não sei quanto tempo para aprender, para tentar fazer um cordel de verdade, com essas características, né? Então, eu optei por fazer o seguinte. Eu consegui fazer os versos com a mesma quantidade de sílabas, mas ele não tem a questão da sílaba tônica, certo? Então, ou seja, não é um cordel, é uma coisa que tenta imitar um Pega cordel. perto do cordel. Isso. A Aí gente vê que vai pensei, rimando, que vai, as palavras, né, vai casando uma com as outras, enfim. isso. Eu sou leiga Como também eu no não queria, na ideia como do eu não cordel. queria, como eu não queria me desfazer dessa característica do personagem que eu achei muito interessante, então eu adotei uma saída, que foi o seguinte: o matador, logo no começo, diz que o cordel dele é ruim. Mas é ruim porque exatamente porque não tem, né? Então o matador fala o tempo todo que o cordel dele é ruim. É ruim porque, na verdade, não tem essa característica da sílaba tônica. Certo? Então foi uma maneira de eu manter lá o cordel meia boca, certo? E depois eu tenho que inventar outra saída. Porque eu cheguei à conclusão que, que a minha ideia inicialmente era que o personagem ia falar o tempo todinho, no livro todinho, daquele jeito. Aí aquilo deu um trabalho tão grande que eu disse, rapaz, esse personagem vai falar muito. Se tudo que ele for falar na forma de cordel, eu tô lascado. Não vou chegar ao Aí o que foi que eu fiz? final nunca. Aí o matador reclama, né? Que ele fala na forma de cordel, manda ele falar direito, fala feito homem, rapaz, isso aqui. Aí ele. Então na verdade, isso foi um caminho para resolver esse meu problema. Bacana. Não Eu vou abrir contem para ninguém, não, viu? um minutinho para falar. Primeiro do livro do Eury, né? Para quem ainda não conhece, Piado na Esquina do Céu com o Inferno. Ele está disponível, né? Vou fazer as duas propagandas, né? Quem gosta de ler o livro digital pode adquirir o livro hoje gratuitamente na Amazon. E quem gosta do livro impresso pode entrar direto em contato com o Eury. Eu só Gratuitamente, se a pessoa for assinante do Kindle Unlimited, né? Se não, tem que comprar. Se for assinante do Unlimited, ele está lá nos livros gratuitos. Se não, tem que adquirir. Sim. E isso mesmo. Então, assim, quem quiser o impresso, eu gosto muito do impresso, mas eu estou aprendendo a gostar do digital por conta do tamanho da letra, que eu posso aumentar o tamanho que eu quero. Enfim, fica a critério. Cada leitor tem uma característica própria. Então, o importante é que você não deixe de ler, né, o Fiado na Esquina do Céu com o Inferno. E quero falar também rapidamente sobre o nosso clube de leitura aqui, que é o Danado de Bom. Então, o pessoal, principalmente o pessoal, né, que são seguidores do Eury, o Danado de Bom é um clube de leitura nordestina que está aqui toda semana falando de literatura nordestina. E eu não vou ficar falando muito propaganda, não, mas quem quiser saber tudo, tem um link na bio da Marla aqui, que vocês podem, né, saber. A gente está viajando pelo Nordeste e encontramos o Eury, né? Essa pessoa fantástica, esse livro maravilhoso, que a gente está aqui hoje discutindo sobre ele, nesse mês de maio todinho, falando sobre esse livro. E uma outra pergunta que a gente colocou aqui é que o texto é escrito, né, em primeira pessoa. Ele é um narrador e também é personagem, achei interessante, ele é narrador, personagem e protagonista da história. Qual foi a inspiração para esse tipo de escrita, né? E construção desse que a gente chama narrador, personagem, protagonista desse texto, Fiados na Esquina do Céu e do Inferno. Certo. Ótima pergunta. Tem uma coisa que é fundamental para uma história e que deve ser a primeira coisa que você deve pensar, você como escritor, é quem vai contar a história. Quem é esse narrador? O narrador, mesmo que ele não participe da história, mesmo que seja um narrador de terceira pessoa, ele é um personagem. Ele nunca é o escritor. Isso é importante. Isso é para dar liberdade para a gente poder falar, isso quem está falando não é escritor, é o narrador. Isso para não dar essa liberdade, né? E outra coisa, o narrador, mesmo que ele não participe, mesmo que ele não seja personagem da história, ele vai dar o estilo da narrativa, né? No caso específico do Fiados, tem uma coisa fundamental para o narrador ser em primeira pessoa, certo? Veja que algumas reviravoltas do livro, que surpreendem, eu espero ter surpreendido o leitor, acontecem por quê? Porque a gente está ouvindo a história da perspectiva dele. Então a gente é tão ingênuo quanto ele. A gente acredita no que ele acredita, né? E por conta disso,
isso dá possibilidade para mim, como escritor, de surpreender o leitor. Porque o leitor está no mesmo barco do narrador. Ele só sabe o que o narrador está contando para ele, né? E isso gera esse elemento que dá a possibilidade de você surpreender o leitor, tá entendendo? Então, foi por isso, não, primeiramente, que naturalmente ele já nasceu falando em primeira pessoa. E segundo, quando eu pensei a história, me daria esse recurso que o narrador em terceira pessoa não daria. Bacana. Na verdade, o matador, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? Não vou dar spoiler aqui, não. E aí, o que eu percebi nesse livro, quando eu lia, né? Que os personagens, todos eles são adjetivados. Não sei por que você fez isso, mas assim, nenhum deles recebe um nome próprio, né? Não é o João, não é a Maria, mas é o matador, é a luxuosa, né? Depois, daqui a pouco eu falo sobre sua frase, que é bem interessante, viu, Lili? Todos eles são nomeados com adjetivos, né? Por quê? Você pensou isso? Foi algo pensado que você fez ou não? Por que você fez isso? Bom, isso foi proposital, né? Eu me inspirei num livro que eu li, um livro de Chico Buarque, que é Estorvo. Eu li há muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros romances de Chico Buarque. E eu achei interessante que no livro Estorvo, nenhum personagem tem nome. Certo? O irmão de não sei quem, o cunhado, faz muito tempo que eu li o livro, não me lembro. Mas nenhum personagem tem nome, ou quase nenhum. Eu achei isso um recurso interessante. Eu não queria copiar, né? Não vou fazer da mesma forma. Então, mais uma vez, o narrador em primeira pessoa. Então, o narrador em primeira pessoa, você coloca o leitor na ótica do personagem narrador, certo? Então, eu pensei o seguinte, ele tem o hábito de botar apelido em todo mundo, certo? Então, ele chama todo mundo por apelido, certo? Eu tinha pensado que teria um personagem com nome no livro, que seria justamente a mãe dele, certo? A mãe dele teria uma hora que ele diria o nome dela, certo? Mas aí eu pensei o seguinte, não vou fazer isso não, vai ficar sem nome nenhum, não tem nenhum nome, todo mundo aqui, todo mundo é um apelido. Mas seria o nome somente da mãe, exatamente para mostrar, para reforçar a importância que a mãe dele tinha para ele, né? Que era a pessoa mais importante para ele. O André colocou aqui, né, para você lembrar também, igual o outro colocou lá, que o primeiro romance de Chico Buarque é intitulado de Estorvo. Então, minha lembrança estava correta. Eu fiz uma pergunta, mas vou modificar a pergunta aqui agora. A pergunta era qual personagem você considera mais intrigante, que mais mexeu com você. Mas eu vou fazer essa e fazer a outra. A outra é qual mais intrigante e qual mais se parece com o Eurí do navio. Bom, eu sou encantado pela Luxuosa, certo? Eu acho a Luxuosa um personagem fantástica, né? Eu gosto da maneira, da coragem dela, tá entendendo? Dela assumir o desejo dela assumir esse lado erótico dela, que ela tem muito forte, né? E assim, eu acho ela uma personagem, eu acho ela sedutora, certo? Eu imagino realmente ela como uma mulher muito sedutora e eu acho essa personagem muito interessante. A outra pergunta foi a que parece mais comigo. Veja bem, é inevitável que o autor empreste algumas características, eventualmente, para algum personagem. Ou até ele pega uma característica própria e distorce, tá entendendo? No caso, tem algumas coisas do Matador que eu emprestei para ele. Por exemplo, a mania de colocar apelido nas pessoas. Certo? Eu sempre brinquei muito em colocar apelido nas pessoas. Certo? Algumas pessoas, inclusive, carregam esses apelidos até hoje. Certo? Os apelidos que eu botava eram bons. Agora, importante registrar uma coisa. Eu nunca
botei apelido em ninguém que brincasse com alguma coisa que realmente incomodasse a pessoa, certo? Assim, É que não é por apelido, exemplo, é um bullying, né? Não é apelido isso, mais. o meu apelido sempre foi respeitoso. Era aquele apelido que, digamos assim, ele incomodava só um pouquinho, porque também apelido, se não incomodar, não tem graça, né? Mas assim, não era uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, de repente a pessoa era uma pessoa meio gorda, tá entendendo? E a pessoa já não. Aí eu nunca colocaria um apelido nela de que é relativa ao peso dela, certo? Não era meu estilo. Eu encontrava uma coisa que desse para fazer piada, mas que não fosse de forma alguma digamos assim, uma coisa dolorosa para a pessoa. Até porque as pessoas em que eu coloquei apelido são pessoas que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. Uhum. Vamos ver aqui alguns comentários, né? Elogiando o seu livro. A Laura colocou que gostou muito da Kenga Honesta também. Honesta é ótimo, né? Johnny Eri falando, né? Parabenizando a nossa iniciativa aqui. A Laura falando que o ensaio da cegueira do Saramango também não tem nomes dos personagens, desculpe. E a Cláudia pergunta que ela quer saber o nome da égua do coveiro. Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. Eita, paga aí, Cláudia. Olha, eu vou fazer uma confissão agora, certo? Eu não revelei o nome por um motivo, porque eu não consegui pensar num que fosse tão bom para justificar todo aquele sentimento que o matador sentiu, certo? Se um dia eu conseguir um nome tão bom, eu divulgo. Está respondido, Cláudia. Desculpe, eu não consegui pensar. Quero retornar aqui a pergunta, o comentário da Eliane, que ela disse que, né, foi profundamente tocada aí com uma frase que diz: onde a gente passa fome, não sobra muito para os bichos. E aí, a gente já comentou aqui, comentamos até com a Maria Paula, que esteve aqui, sobre a seca é uma questão que permeia o enredo da história, né? E a seca é uma questão que assola o nordestino há muito tempo, apesar de tudo que a gente vem tentando resolver, né? Por conta da seca, as políticas que são empreendidas para melhorar a situação do nordestino, principalmente do sertão, que são as áreas mais secas do Nordeste, enfim. Mas eu quero saber o seguinte, além da seca, que é tão explícita, essa situação no livro, que outras questões sociais você conseguiu abordar, você acha que conseguiu abordar no seu texto? Bom, acho que também a questão da propriedade da terra, né? Se você vê, né, que boa parte do destino da família do personagem, né? A mãe dele e tal, né? Tipo, eles estão ali de favor numa terra, né? Trabalhando para a pessoa, né? Inclusive, é uma temática que, nesse aspecto, se assemelha muito ao livro do Itamar Vieira, que vocês leram agora há pouco. Sim. Sendo que ele dá uma ênfase maior a isso, né? A questão da terra, da pessoa, das casas, né? Que só pode construir casa de taipa, porque elas não duram, né? Mas, assim, também essa outra questão social que eu acho que é muito importante e que, assim, também como no Torto Arado, né? Você tem, é como se as pessoas que estão naquela propriedade do coronel, é como se fosse propriedade deles também, é como se fosse gado também, é como se fosse bicho ali, que ele tem o poder de decidir a vida daquelas pessoas, né? E de explorar, né, aquelas pessoas. Quer dizer, é aquela coisa muito perversa de você ver quem tem riqueza explorando quem já não tem nada. Tá entendendo? Quer dizer, é preciso a pessoa realmente ser muito pobre de caráter, eu acho, para conseguir explorar pessoas já miseráveis e essa pessoa conseguir deitar a cabeça de noite no travesseiro e dormir. Tá entendendo? Então, eu acho que esse é outro aspecto que termina surgindo no livro, assim, paralelo à história, né? Termina influenciando muito a sorte, né, da vida das pessoas ali. Bacana, Yuri. Tem uma pergunta do André aí que eu vou fazer daqui a pouco, viu, André?
porque está aqui no itinerário da gente, da nossa viagem. Mas, assim, você entrou numa questão bastante interessante, que é uma questão ética, né? Da moral. E comentários que eu li sobre o seu texto diz assim, né? Que o seu texto, ele mostra pra gente que nem tudo que parece é. Ele nos faz pensar sobre a questão de conceitos e preconceitos. E isso foi bem marcante, assim, nesse momento. Acho que a literatura tem um poder de, tipo assim, às vezes ela fala algo comigo, mas não fala algo com você naquele momento. Talvez ela fale com você em outro momento. E foi bem marcante, você falou da questão há pouco aí, né, da ética. E o que que tem lá no seu texto que parece, mas não é? Por que você quis trazer isso? E como é que você... Que tipo de reflexão você quis despertar no leitor com isso? Pensando na perspectiva do ser humano, das relações humanas. Bom, primeiramente, é, eu queria eu queria afastar qualquer coisa que parecesse maniqueísta essa visão tão limitada de ou é branco, ou é preto, ou é bom, ou é ruim, certo? Então, quando a gente está falando de pessoas, a gente não pode simplesmente querer dizer que uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim. Eu acredito que qualquer ser humano é capaz de fazer coisas boas e é capaz de fazer coisas ruins. Lógico que, dependendo do caráter da pessoa, ela vai ser mais propensa para um lado ou para o outro. Né? Lógico que a pessoa mau caráter vai ser mais frequente ela fazer alguma coisa que a gente pode entender como não sendo uma coisa que não foi boa. Né? Mas mesmo a pessoa bem intencionada, a pessoa de um bom caráter, mesmo essa pessoa também pode fazer. Seja lá por que motivo for, seja porque não percebeu as consequências daquilo que ela fez ou falou, né? Às vezes a gente não percebe todas as consequências que aquilo pode ter. E também pode ser um momento de fraqueza, né? Pode ser um momento que, né? Então, assim, talvez ninguém consiga ser 100% bom e ninguém consiga ser, por mais que tente, 100% ruim, certo? Tem alguma pessoa que essa pessoa ruim gosta, a mãe dele, o irmão, e que para aquelas pessoas ele é bom, ele é generoso, embora ele seja uma pessoa terrível para o restante do mundo. Enfim. É interessante, assim, a primeira personagem que eu pensei nessa ideia foi o padre, né? Porque a gente vem de uma tradição de que o padre, um representante, né, do cristianismo, do Cristo na Terra, entre aspas, é aquilo. Mas no contexto você vê que ele não era nada daquilo que se esperava dele, né? E isso no contexto que a gente vive, eu percebo assim muito. Quem é a pessoa? As referências que a gente tem é tal pessoa. É tal pessoa, depende do posto social que ela ocupa, e às vezes você não espera isso daquela pessoa, ou você não espera isso daquela pessoa pelo nível de amizade que você tem, da relação que você tem. Mas você acaba o tempo todo, acho que todo mundo já se frustrou em algum momento da vida, seja com essas pessoas que falam de um lugar que deveriam ser o que dizem ser, e também das nossas relações mais íntimas, de amizade, enfim, que você acaba... Eu refleti muito sobre isso no seu texto, tá entendendo? De ficar esperta, mais esperta para o... Olha, nem tudo que parece é. Observe melhor, né? Investigue melhor quem é a pessoa. Eu acho que me abriu essa janela do seu texto, e isso foi muito bacana. Eu acho que quando a literatura, ela além de ser esse divertimento todo que a sua obra traz, esse humor todo, que a gente às vezes se pega rindo sozinho, como na história do jumento e tantas outras, eu acho que quando ela toca aqui, quando muda atitudes, comportamentos, então, assim, é uma obra que vale super a pena ler, né? Mas eu vou voltar à pergunta da Eliane aqui, que a Eliane é muito engraçada, né, Lili? A Eliane é uma participante do nosso grupo, que é do Rio, e ela pergunta, vou ver se você entendeu, viu?
Você já Ah, fez mandinga pra péia e até a perseguida, cobiçada? Não entendi. A Eliane é uma figura, velho. A Eliane é uma não, fiz não. figura. É, assim, já me perguntaram no outro momento se as receitas que tinha lá do Dr. Manipeba funcionavam, né? Só, pessoal, isso é ficção. Não me resposta. Não, nunca fiz a simpatia. Eu inventei, tá? Aquela simpatia. Se é que pode chamar de simpatia, né? Então, assim, ela não tem nenhum embasamento teórico, ou nenhuma, nem dados observáveis. Nem empírico, Ai, nem Eliane, teórico, nem empírico. obrigada, Ótima Lívia, pergunta. por divertir a gente um pouquinho aqui. Uma pergunta que eu fiz para Maria Clara semana passada, e o Matador é o personagem principal do texto, e você traz ele muitas das vezes como bandido, como herói, mas para o Euri do navio, o Matador, é herói ou bandido? Olha, como eu disse que, para mim, essas coisas não podem ser maniqueístas, eu diria que ele está mais para herói do que para bandido. Certo? Assim, por que eu digo isso? Porque eu acredito porque eu acredito que ele se esforçou para fazer o que ele achava que era correto. Tá entendendo? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que ele tem essa integridade, que ele se esforçou para fazer. Ele fez muita coisa errada, ou porque por conta da impaciência dele, quer dizer, a impaciência levava ele de repente a perder o controle da situação, agir por impulso, né? Ou então ele acreditou nas pessoas erradas, né? Ele, como a gente disse, ele foi emprenhado pelos ouvidos, né? Disseram para ele fazer uma coisa que era certa, né? Então, assim, eu acho que ele me parece mais vítima do que um vilão, tá entendendo? Eu acho que ele é mais. A história dele, ele ocupou mais o papel de vítima do que de vilão ou de algoz, tá entendendo? Isso é interessante, Euri, para a gente pensar o seguinte: muitas das nossas atitudes enquanto pessoa está relacionada às nossas histórias de vida, né? A gente faz a partir daquilo que nos contaram como ser o certo, ou a partir daquilo que nos tocou ao longo do nosso processo de vida, seja de forma positiva ou negativa. Então, eu acho que quando se trata de seres humanos, não cabem julgamentos, né? O que a pessoa faz a partir da ideia de vida dela. E assim, para quem, só citando, eu não sei na íntegra o texto bíblico que fala sobre isso, mas fala assim que cada um será julgado segundo o seu entendimento. Eu acho isso muito bacana na Bíblia, né? Sim. Independente da religião que você segue. Porque nos faz pensar que eu, entre aspas, serei julgada a partir daquilo que eu entendo de vida, de comportamento. Então, assim, diante disso, não cabe nenhum julgamento sobre o outro, porque o outro tem uma vida que não é igual à sua, o outro tem uma história que não é igual à sua, o outro tem uma história que muitas das vezes não foi ele que escolheu, mas é uma história que é consequência de tudo, né? Do meio social em que ele vive, da família que ele vive. Eu achei bem interessante essa reflexão que você traz no seu texto. E uma outra pergunta, tá quase terminando, viu? Mas aqui o papo é longo. Ou se quiser, passa a noite todo dia aqui conversando. É gostoso demais. Assim, a gente falando sobre. Você traz várias personagens femininas no texto, né? Femininas, entre aspas. Então, de certa forma, há um protagonismo feminino no seu texto. Mas eu queria saber da intenção do autor. Como que você quis trazer a mulher no seu texto? Como você Bom, queria que a mulher fosse vista, né? Ou valorizada, não sei. mas, mais uma vez, é muito importante a questão da perspectiva, que é do narrador em primeira pessoa. Então, o que a gente está vendo ali é a perspectiva dele, né? Mas o que é que eu queria que ele demonstrasse, que o leitor percebesse a partir da perspectiva dele.
que ele tem uma admiração muito grande pela mãe dele, né? Porque a mãe dele é o exemplo que ele teve de amor, de carinho, né? De integridade, né? E, e isso se reflete na maneira como ele percebe as mulheres, como ele enxerga as mulheres. Então, e eu quis trazer mulheres, quis apresentar mulheres fortes, mulheres que decidem seu destino, mulheres que não estão se subjugando. Quer dizer, tem vários exemplos desses ao longo do livro, né? Primeiro, a luxuosa, que não tem nenhuma vergonha, que assume o desejo dela e, tipo, se lixe quem estiver achando ruim, né? Então, ela tem essa coragem. Tem alguns detalhes que você observar, quando ele reencontra a professora... Eita, espero que tenha um livro. Eu não tenho dado spoiler. Mas aí ela conta para ele que ela largou o marido, certo? Então, assim, ela foi que botou o marido para fora de casa, certo? Então, assim, eu tive a preocupação que as personagens femininas sempre fossem assim, elas têm a rédea da vida delas na mão, tá entendendo? O que, de certa forma, não é exatamente o que você encontra no sertão. Tá, a gente tem essa história de mulher macho, né, Paraíba masculina, mulher macho. Tem um aspecto que eu acho uma característica muito forte da força da mulher nordestina, mas, ao mesmo tempo, o sertão também é um ambiente muito machista. Sim. Muito machista, certo? Mas, assim, eu quis mostrar, fiz questão de mostrar essas personagens como mulheres fortes e que ninguém manda nelas. Bacana. Certo? Essa foi a minha preocupação. São as mulheres porretas que a gente chama. Isso. Comentar aqui... Isso foi a intenção disso, foi fazer uma homenagem. Eu quis homenagear. O Johnny colocou aqui, o escritor, o poeta, não é juiz das personagens que cria. Ele apenas oferta um caminho para a voz de sua criação. Né? Comentário do Johnny. E a Eliane coloca, né, que o matador é um atirador de elite de hoje. A Laura coloca que não gostou dele matar o Jeg. Coitado do Jeg, gente. Muita gente reclamou de Contente. Mas se não tivesse, eu acho que eu vou ter que escrever uma continuação que Contente volta. Enfim. Você vai ter que ter um capítulo, a ressurreição de Contente. Sim. Eu grifei uma frase, porque para mim foi uma das frases mais... A Simone colocou que você é um homem que admira a força feminina, não poderia ser diferente, né? Então, assim, acho que foi a frase que mais chamou a minha atenção no texto e a frase que, para mim, foi a mais enigmática, que me fez, assim, né, pensar bastante. Inclusive, eu trouxe ela lá em alguma frase acho que eu não trouxe ainda, vou trazer, acho que amanhã. Ela diz o seguinte: ninguém gosta de ver o povo sofrendo. Ninguém se atormenta mais que eu. Mas o sofrer opera milagres nas pessoas. Na medida certa, faz penitentes duros como pedra. A privação, o jejum e a sede faz o povo buscar mais pela oração. Por isso, a seca é a maior escola da fé. Explica isso para mim, para eu entender. A seca é a maior escola da fé, que está lá no desfecho da história. E para mim ainda precisa ser assim... Eu entendi, mas quero entender melhor. Bom, eu achei interessante... É outra coisa que, para mim, é uma preocupação como pessoa, como ser humano. E eu tentei colocar isso no livro também, para que as pessoas reflitam sobre isso. Eu espero que as pessoas tenham percebido isso também. Como as nossas crenças são perigosas. Perigosas no seguinte aspecto. Eu acredito que as pessoas são manipuladas a partir das certezas que elas têm. As certezas que, de alguma forma, estão incutidas em nós, é a partir delas que a gente é manipulado. Deixa eu dar um exemplo. Se você acredita num determinado político populista, não vou dizer nem A nem B, certo? Então, você
passa a acreditar que tudo que ele diz é verdade. Então você está sendo manipulado a partir da certeza. Então isso você tem na política, isso você tem na religião, certo? Então, se você olhar um caso específico da história no sertão, o poder que a igreja católica, né? Aliás, cristã, né? Que também a evangélica está muito difundida no sertão, o poder que ela tem sobre as pessoas, tá entendendo? Então, veja bem, tudo isso pode ser usado para o mal. Tudo isso pode ser usado para manipular as pessoas. Pode ser usado para colocar as pessoas no caminho certo, num bom caminho. O caminho certo é muito forte, né? Mas num bom caminho, né? Mas também pode ser usado para você manipular a pessoa para ela fazer uma coisa que ela não deveria fazer, certo? Então, assim, eu quis trazer essa ideia de quer dizer, você vê o seguinte, a comparação que eu vou fazer com relação a isso, que a seca ser o que torna as pessoas, faz as pessoas rezar mais, né? É como se você assim, você perde o sentido da coisa. Quer dizer, eu vou fazer essas pessoas sofrerem para conseguir o que eu quero. Tá entendendo? Então, assim, a questão da manipulação, para mim, é muito forte. Tanto é que ela está presente no meu segundo livro, numa outra escala. Aí ela vira o eixo central da história. Né? Mas eu vejo com muita preocupação tudo que as pessoas vão enfiando na cabeça delas como certezas. Certo? Nada melhor do que ter dúvidas. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Certo? Certezas, muitas vezes, dependendo de quais são as certezas que a gente vai incorporando, certo? Na verdade, a gente vai ficando com uma visão mais estreita do mundo, certo? E a gente pode ser, a partir daí, manipulado por pessoas que não são escrupulosas. Então foi por aí. Essa foi a minha intenção, também mostrar isso. Não sei se eu divaguei muito. Não, é interessante, assim, porque, assim, eu acho que essa foi a impressão, talvez, da maioria das pessoas quando começaram a ler o texto, como eu falei para você no primeiro encontro que a gente teve lá, das meninas que estão aqui do clube, a Laura fazendo propaganda do clube aí, participe do clube, quando elas começaram a ler, tipo, que livro doido, a Valéria, que é escritora também, tem vários livros já escritos, a Valéria, eu não estou gostando, e agora está apaixonada pelo seu livro, né? E a gente fala, calma, quando vocês começarem a descortinar o livro, né? E eu acho assim, participar de discussões, não é propaganda do clube aqui agora, é propaganda, incentiva a leitura mesmo. Quando você lê com outras pessoas, talvez uma pessoa pode pegar o seu livro ou qualquer outro livro e ler sozinho e não conseguir ver nada disso que a gente está colocando aqui, né? Por isso que é bacana quando você lê com outras pessoas, porque cada um vai enxergar coisas que você não conseguiu enxergar. E assim, eu digo por mim, se eu tivesse lido o seu livro sozinha e não tivesse tido toda essa troca, talvez eu não teria enxergado 10% do que eu consegui enxergar aqui a partir de todas essas interações que a gente tem tido. Acho que é por isso que é bem bacana. Então, assim, a gente não aconselha nem orienta, né? Mas sugere que quem não participa ainda, seja aqui no Danado de Bom ou qualquer outro grupo e que gosta de literatura, é bem bacana quando você faz essa interação. Mas eu vou voltar aqui a uma pergunta que o André fez lá. E todo mundo, né? Todo mundo que leu o Danado de Bom, o Fiados, tem essa pergunta para o Eury, que é assim, existe já alguma proposta, alguma perspectiva de levar esse texto para o teatro, a televisão, o cinema, a Netflix, alguma coisa nesse sentido? Bom, infelizmente não. Tá? O livro foi premiado no concurso, o livro não, o roteiro adaptado a partir do livro foi premiado num concurso, né? E isso permitiu que ele fosse apresentado para alguns produtores potenciais interessados, tá entendendo? Uhum. Mas eu vi que é muito complicado produzir audiovisual no Brasil, porque o audiovisual é muito caro, tá entendendo? Os custos são muito altos.
Então, normalmente, você precisa... você capta dinheiro num projeto para fazer o roteiro. Depois capta dinheiro no outro projeto cultural para fazer como é que se diz? O aperfeiçoamento do roteiro, está fugindo agora a palavra. Tratamento do roteiro. Aí depois você pega outro projeto para fazer uma parte da produção. Aí você pega outro projeto para fazer. Então, assim, quando você segue esse caminho, que é o caminho, um dos caminhos mais comuns dentro do audiovisual brasileiro, isso dá um trabalho danado, tá entendendo? Então, assim, tem que alguém comprar essa ideia. Se alguém comprar a ideia, eu sou parceiro, estou pronto para ajudar, para trabalhar. Trabalho de graça feito relógio, tá entendendo? Porque o meu sonho é ver o Fiados na tela, tá entendendo? Até porque eu fico muito feliz que eu ouço isso com muita frequência, quando as pessoas leem, dizem, cara, isso é um filme, cara, isso tem que virar uma série, tá entendendo? É porque eu acho que a linguagem é muito visual, e isso contribui para que as pessoas imaginem realmente como uma coisa um audiovisual. Mas eu tenho esperança que um dia o Fiados vai ser descoberto por alguém, entendeu? Afinal, eu sou um autor independente, meu alcance é muito limitado, né? Eu estou chegando próximo de 1.000 exemplares vendidos, né? O que é muito para um autor independente, mas em termos digamos assim, de capilaridade, de chegar nos cantos, eu sou um ilustre desconhecido, né? Como escritor, e mais ainda como outras coisas. Mas eu tenho esperança, torço para que um dia isso aconteça, que eu veja. Meu sonho de consumo era ter o Fiados dirigido por Guel Arraes. Guel Arraes é pernambucano também, né? Guel Arraes foi que dirigiu Alta Compadecida, que dirigiu Lisbela e o Prisioneiro. Então, assim, seria meu sonho de consumo. Já mandou certo? um exemplar para ele, Eu estou tentando. Estou Vamos tentando. mandar, porque Se alguém conhecer Guel Arraes, eu bato um papo com ele que eu mando o livro. Dá um jeitinho do livro chegar até ele e vamos caminhando, né? Assim, nada a gente consegue sem luta, né? Assim, e acho que um caminho também é tentar visibilizar mais ainda a obra, que as pessoas não leem porque não sabem que existe, né? Muitas pessoas não leem por isso. Então, assim, eu acho que o melhor comercial, como a gente fala, é o boca a boca, né? Sim, sim. Não existe nada que supere isso. Não adianta você mesmo dizer que seu livro é bom. Não funciona. Funciona quando a Laura diz aqui que o Clube do Livro é danado de bom, porque a Laura está lá. Funciona quando eu digo que o livro do Leo é danado de bom, porque eu li o livro. Então, eu acho importante você também buscar esse que a gente chama de network, né? Esses contatos de divulgação, porque assim a coisa vai passando de boca a boca mesmo, e na hora certa, no momento certo, ele chega, né? E também a gente fazer a nossa parte, né? Acho que tem muito disso, como eu falei. Vai direcionando o texto para pessoas próximas do que você quer e vai caminhando, porque vai chegar. Acho que quando a gente sonha algo e quando sonha com outras pessoas, então, né? Eu acho que sonhar sozinho é bom, mas eu acho que quando tem mais gente sonhando junto com a gente é mais gostoso ainda. Pessoas que acreditam e que querem que aquilo se torne realidade, como a gente já viu aqui, né? A Valéria colocou, manda o livro de presente para ele. A Simone colocou que já vai indicar lá para o Arraiz. Olha que legal. Tá vendo? Que bacana. E é assim, são coisas que a gente às vezes sonha e fala assim, poxa, isso nunca... Às vezes a gente sonha, mas não acredita. Não sei se já aconteceu com você isso. Parece uma utopia, algo bem distante da gente, né? Mas assim, eu sempre penso assim, se fulano XY conseguiu isso, né? Eu também posso conseguir, né? Eu também consigo, vai depender muito. E todas as pessoas que conseguem algo que deseja muito, se você buscar a história delas, foi processo. Não foi assim, a não ser que ela tenha, como diz aqui no Nordeste, nascido com o cu pra lua. Nascido com o cu pra lua. Senão, ela vai ter que, né, passar por esses processos. A Cibele não, foi o menino que perguntou lá.
É parente, sim. É filha, viu, André? É filha do Laurentino Gomes. A Sibeli, Sibeli também é muito escritora aí da querida, Paraíba. Muito bacana. muito querida, Então, vizinha aqui da Paraíba. justamente, o pai dela era escritor também, poeta, né? Acho que é o Laurentino Gomes, justamente. Não, desculpe. O Laurentino é o Sim, escritor lá sim, da história, o sim, jornalista sim. que escreve sobre história. Mas o pai da Sibeli também era poeta e escritor. Enfim, foram essas as perguntas, né? E, para finalizar, você é suspeito para falar, mas eu quero saber por que que Fiados na Esquina do Céu com o Inferno é danado de bom. Difícil. Bom, para mim é o seguinte, eu escrevi um livro do jeito de um livro, dos livros que eu gosto de ler, certo? Então, ele é um livro que me agrada. Então, se a pessoa, de repente, tem um gosto parecido com o meu, então por que que ele é danado de bom? Porque eu gosto de humor, certo? Eu gosto de histórias que me surpreendem, que eu vou... eu adoro quando chega lá no final e digo, rapaz, eu estava pensando que era uma coisa e é outra. Eu adoro quando isso acontece comigo, então eu procurei dar esse mesmo resultado para quem lesse o Fiados, certo? Eu gosto da nossa cultura, então por isso eu acho ele danado de bom também. E acho também que é muito importante a questão safadística também. Eu acho que é importante também o elemento do erotismo, mesmo que que a gente até perceba o erotismo como uma coisa mais ampla do que simplesmente sexo. Uhum. Eu acho que o erotismo, na realidade, tem a ver com desejo. E o desejo é tudo, desejo de viver, desejo. E o desejo no campo do sexo é mais um tipo de desejo. Eu acho que o desejo tem muito a ver com estar vivo. Quem está vivo deseja, seja o que for, certo? Então, por isso, eu acho que o Fiados é danado de bom, porque ele traz esses elementos que eu gosto, certo? E para quem também gostar de rir, surpreendido, enfim, de conhecer um pouco, de ver um pouco da cultura do sertão, também acho que vai curtir. Maravilhoso. A Laura colocou, né, que adora as palavras que o Yuri cria. Então, assim, Estou é vivo, interessante então, olha aí, Daniela. Viva! quando você fala sobre isso. O desejo é que nos tornam vivos, né? Quando a Maria Bethânia colocou, eu não tenho dúvidas que você vai fazer tanto sucesso quanto a Ariana Suassuna. Inclusive, Ô, a rapaz, Ariana é a próxima leitura aqui do clube, né? que massa. Próximo mês a gente parte para Paraíba. Eu falei, São João tinha que estar na Paraíba, né? Junho tinha que estar na Paraíba. E a gente vai ler próximo mês o Ariano e o... Estava aqui com a gente o Efigênio Moura, que teve recentemente. Pediu até seu contato. Não sei se ele Sim, entrou em contato com sim, você. ele tem contato comigo. Vou querer bater um papo com ele. Quero trocar figurinha com Ele ele. é Figuraça. bacana. Uma figura. E o mais gostoso de tudo isso aqui, gente, fazer parte de um clube de leitura como Danado de Bom, são essas interações que a gente faz, né? De conhecer as pessoas, de interagir. E acaba que eu ouvi recentemente que tem hoje conexões, relações que são mais fortes no digital do que de forma presencial, né? Às vezes a gente não tem então relações tão fortes como os vínculos que a gente cria aqui com essas pessoas. Então, Euri, mês de maio foi aí todo dedicado a esse livro seu. A gente vai ainda, semana que vem, ainda tem um encontro fechado com o grupo, né, para de fato a gente, o povo falar agora, né? Que aqui não dá para falar, mas para deixar o povo falar mesmo, os participantes falaram que as impressões todas que tiveram do livro. E assim, mas até aqui já foi assim muito, muito conhecimento, muita, que eu posso dizer, transformação do ser, que eu parto sempre dessa perspectiva, né? Tem que mudar aqui dentro, tem que transformar, a literatura tem que fazer isso em nossas vidas. E a sua obra, com certeza, fez isso com todos nós. A gente é grato, deseja sucesso aí no seu novo livro e espero, né, em breve ver esse livro na tela e a gente trazer. Já pensou? Vai acontecer. Vamos sonhar, Opa, né, e trabalhar, né? Acho que isso, eu isso. acredito muito Eu vou fazer a minha parte, o resto é com, eu vou fazer a minha parte, o resto é com o universo. sim, sim.
Eu acredito muito na palavra que tem oração, ora e ação. Não existe só você sim, calar, sim. né, independente da sua fé, pedindo e não agir em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus ideais. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, de todo o coração, que você está aqui, não está de coração aberto, de fato, te desejando isso, desejando sucesso. E agradecer, você foi muito, muito, muito parceiro nesse momento todo, desde o primeiro momento que a gente procurou você para estar falando do seu livro aqui. E gratidão mesmo, de todo o coração. Imagina, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande. Foi uma honra ter sido você ter escolhido meu livro. É muito bom estar aqui trocando ideia com você. Quando você falou que a leitura em grupo, né, o grupo de leitura proporciona essa discussão que abre as perspectivas do que você leu, né? Então você, a partir do momento que você começa a trocar ideia com outras pessoas sobre aquele livro, e no caso aqui o autor também, então essa leitura vai assim ter uma dimensão maior. Isso é verdade também daqui para aí, tá? Então, para mim também, como escritor, é fantástico ver outras percepções que outras pessoas tiveram, tá entendendo? Então, às vezes, eu sou surpreendido de elas terem percebido uma coisa que nem foi intenção minha, tá entendendo? Tá errado? Não, não tá errado. A última camada, quem dá ao livro é o leitor, certo? Então, isso também é muito rico para mim, tá? Então, foi um prazer, foi uma satisfação. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Eu acho muito bacana como você formatou essa ideia da leitura dos autores nordestinos, essa ideia de ir estado por estado, pegar um clássico, pegar um contemporâneo, tá entendendo? Muito bacana o seu projeto, parabéns, espero que você tenha muito sucesso, certo? E qualquer coisa, estou aqui à disposição, pode contar comigo. Muito obrigada. E agradecer, né, aqui em especial também, acho que a live não existiria, não faria sentido sem essas pessoas que estão aqui, né? Pessoas que acompanham o meu trabalho, que acompanham o seu trabalho e também admiram, ou admiram os dois, ou admiram um ou outro, não importa, ninguém agrada todo mundo e a gente entende tudo isso. E se vocês também não seguem ainda o Euro, sigam lá mais para ver o próximo livro deles. Se não seguem a Marla, sigam aqui também para poder acompanhar essa viagem. Uma viagem que eu falo que não vai ter fim, né? Se a gente for ler tudo que é nordestino, que tem de bom aí, vai ser uma vida inteira lendo autores nordestinos. Então, Sim. Eury, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de muito sucesso para você e nosso abraço aqui para as meninas, meninos que estiveram presentes. Beijão e até a próxima. Beijo. Tchau, foi jóia. Muito obrigado, Tchau. pessoal. Vou colocar lá no Instagram. Tá jóia.